Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um privilégio mais uma vez estar com todos vocês para compartilharmos do ensinamento acerca da lição de número 6 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2020. Que seja mais um momento proveitoso, que possamos estar amadurecendo e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e possamos aproveitar esse tempo oportuno para amadurecer em Deus. De antemão eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, faça os seus comentários, compartilhe os vídeos. Você vai estar sendo atualizado periodicamente de todas as nossas postagens, além de estar contribuindo para a propagação da palavra do Senhor, contribuindo para a expansão do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos para mais uma aula. Lição de número 6, 10 de maio de 2020. A condição dos gentios sem Deus. É um tema bastante sugestivo, onde iremos aprender muito acerca daquilo que o autor traz nessa lição abençoada. Vamos trabalhar o texto áureo, que nos diz assim: Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A nossa verdade prática nos diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Então podemos perceber pelo texto áureo e pela verdade prática, que iremos abordar um tema bem específico, que é o da circuncisão, e como que Deus agregou aquelas pessoas que faziam parte do grupo dos gentios, tornando-as descendências de Abraão. Vamos, no decorrer da lição, trabalhando esse assunto. Eu quero te dizer que toda atenção é pouca, fique ligado nessa aula. Tenha certeza que você irá desenvolver muito conhecimento a partir do estudo dessa lição. Hoje eu estou com um exemplar da Bíblia Pentecostal. Como eu tenho dito em todas as lições, é importante que você tenha Bíblias com traduções diferentes. Essa Bíblia foi um presente que eu recebi no ano de 2000. Então ela já vai completar, na verdade completou em janeiro 20 anos comigo, e tem sido uma fonte muito rica da água da vida, que é a palavra de Deus, e tem contribuído bastante para o meu crescimento na presença do Senhor. Então vamos lá, vamos continuar. O autor nos traz aqui a leitura diária, de segunda a sábado. Como eu gosto de reiterar para os irmãos, é importante estar atento a essa leitura, para que você chegue mais embasado para a aula, para que você possa entender um pouco do contexto da lição. Segunda, a circuncisão tornou-se um sinal de distinção entre judeus e gentios. Na terça, o sentido da circuncisão apontava para a santificação. Na quarta, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão. Quinta, em Cristo os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Na sexta, quando não se havia esperança. No sábado, Deus altera a situação dos gentios segundo os seus desígnios eternos. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está dividida em 2 livros. Primeiro, Efésios capítulo 2, verso 11 e 12. Depois, Romanos capítulo 4, versos 12 a 14. Como eu tenho dito para você, se você tem a lição, abra, acompanhe, vá marcando, destacando. Se você não tem, você pode acompanhar na tela. Está aí postada para facilitar o seu aprendizado, para que a aula se torne mais didática. E de repente você pode até dar um print no seu celular, na tela do celular, um print na tela do computador,
e já vai servir como uma revisão, como uma fonte de material de estudo para você. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, 12 a 14. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Interessantíssimo o texto. Vai ser a nossa base para interpretarmos tudo aquilo que o autor traz para nós nessa lição. Então fique atento, fique ligado. Efésios e Romanos, os textos ora citados, serão a nossa base de reflexão. Vamos continuando. O nosso objetivo geral é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Em relação aos objetivos específicos, 3 itens. O primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Vamos estar desenvolvendo esses objetivos no decorrer do estudo. Falando da introdução, o autor nos traz aqui: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Eu quero listar para você as 5 formas. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então veja o nível de privação a que os gentios estavam submetidos. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Chamados incircuncisão, tópico 1. Veja o que nos diz. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisão. E aqui no primeiro subtópico está explícito o conceito de circuncisão, que é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Esse tipo de remoção cirúrgica, algumas pessoas associam hoje com a cirurgia de fimose, onde se retira uma parte da pele do prepúcio para que ele não fique coberto e facilite a higienização. Era naquela época um requisito estabelecido por Deus para que os judeus fossem submetidos à circuncisão. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. E aí o autor destaca Gênesis 17, 10 e 11. Vamos refletir nas referências bíblicas que o autor coloca para nós, para enriquecer o nosso aprendizado. Gênesis 17, 10 e 11. Eu vou ler para você. Se você está com seu exemplar impresso ou com aplicativo, abra para acompanhar a leitura ou então anote a referência para que você possa ler depois. Nos diz assim, ó: Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós.
Orientação de Deus para Abraão. Então, de forma muito clara, foi uma ordem explícita, como uma forma de aliança entre Deus e o povo. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. O versículo 12 diz: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Olha que interessante. Todos os israelitas, os judeus e os que viessem a ser agregados deveriam se submeter. Para algumas pessoas é estranha a expressão os que fossem comprados a dinheiro. Mas naquela época, a escravidão era um parâmetro cultural. Então, tanto hebreus como pessoas de outros povos tinham propriedades, ou melhor dizendo, escravos como propriedade. Então, eles adquiriam como mão de obra, como ferramenta de trabalho. Então, não estranhe, porque esse texto nos remete a um contexto específico na história, onde isso era uma prática comum. E aí eu não quero entrar na questão se era uma prática moral, de bom senso ou não. Eu apenas estou pontuando que era uma prática da época, uma prática comum, uma prática que norteava a sociedade da época. Vamos continuar. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Versículo 14. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Olha a palavra dura, objetiva, direta, específica, clara que Deus havia dado. Quem não é circuncidado será extirpado, está excluído. Não faz parte, não pode ser considerado parte do meu povo. Então, o próprio Deus recomendou isso. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguiu os judeus dos demais povos gentílicos. Veja que era um aspecto muito forte essa questão da circuncisão. Um contexto em que Davi ia para a guerra, você pode ver expressões como incircuncisos, ou seja, aqueles que não fazem parte da aliança, aqueles que não fazem parte do povo, aqueles que fazem parte dos povos inimigos, que não têm aliança com Deus. É uma expressão comum no meio hebreu naquela época. O subtópico 2 fala acerca do significado religioso da circuncisão. Ele apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Veja que eu destaquei aí o livro de Atos, capítulo 11, verso 3. Anote, marque. Eu vou ler para você. Veja que interessante. Veja como o fator cultural era forte, né? Eu vou ler aqui a partir do verso 1, para que a gente contextualize melhor. Atos 11, 1 ao 3. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Veja o questionamento dos judeus que estavam ali em Jerusalém, quando eles souberam que Pedro estava frequentando acessos, lugares
onde estavam pessoas que não eram circuncidadas. Então a questão cultural ainda era muito forte. E nós sabemos que para que haja uma transição, para que haja uma mudança de cultura, isso não acontece da noite para o dia. Isso às vezes perpassa por gerações. E na Bíblia está muito impregnado isso. Nós podemos perceber os traços culturais dos hebreus se manifestando, se revelando de uma forma muito forte. Vamos caminhando. Então, tinha um significado religioso que se destacava muito. O subtópico de número 3 nos fala sobre a circuncisão do coração. Aqui o autor já começa a fazer um contraponto, né, trazendo referências também do Novo Testamento. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. É o que diz lá em Romanos capítulo 2, verso 29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então perceba o que o autor traz quando destaca os versículos de Romanos e Gálatas. Circuncisão no interior, que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Veja o que Paulo traz em Gálatas: o ser uma nova criatura. Essa é a expressão da verdadeira circuncisão. Porque quando nós olhamos para nós, o objetivo é que reflitamos no nosso exterior o que somos por dentro. Há um paradoxo porque pessoas querem apresentar um ar de santidade externamente, quando seu interior não foi transformado. Outras alegam que tem o interior transformado, mas isso não se externaliza na sua aparência. Na verdade, uma coisa anda associada à outra. Quando nós somos transformados por dentro, isso salta aos olhos e começa a ser exteriorizado no aspecto exterior, na nossa aparência, na forma como nos comportamos. É o homem interior que salta ao exterior. Então precisamos desenvolver essa concepção, porque a Bíblia nos mostra isso de forma muito clara. Não podemos alegar ou reforçar aquela história de que Deus só quer o coração, não. O coração é a porta de entrada, para a partir dele realizar uma obra completa na vida do ser humano. Subtópico 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Eu destaquei aqui as referências de Atos 15, 1, 2, 5, 6. E ainda o autor continua a dizer: a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, versos 28 e 29, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, palavra de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 3, quando diz que a circuncisão somos nós. Então, perceba que quando a gente fala de circuncisão, retomando um pouco daquilo que eu tinha lido acerca do apóstolo Pedro e do questionamento por ele acessar lugares onde estavam pessoas incircuncisas, isso criou várias discussões na igreja primitiva, porque o fator cultural estava muito arraigado e as pessoas ainda não tinham a dimensão do que era de verdade cultural, do que era teor da mensagem, do que estava separado, do que estava junto. E eram necessários debates, discussões para esclarecer para todos como a mensagem deveria ser pregada, para quem deveria ser pregada e qual era de verdade a abrangência que essa mensagem deveria ter. Então os concílios serviam para isso, para
trazer os fatos, trazer as ocorrências, trazer e pontuar aquilo que estava acontecendo na prática e submeter-los à luz da palavra, para que houvesse um consenso, para que a pregação fosse direcionada segundo aquilo que o Espírito Santo havia estabelecido. Então eu quero ler para você essas referências porque são importantíssimas também. Atos 15, 1 e 2, 5 e 6, Atos 15, 28 e 29. Veja o que diz. Atos 15, 1 e 2. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então veja que aquilo deveria ser levado para uma outra instância. Versos 5 e 6. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era misto em circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Agora vamos lá para os versos 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, diante do que aconteceu naquele concílio, qual foi o consenso? Qual foi a decisão comum que eles tomaram para os novos convertidos, para aqueles que estavam se agregando vindo dos gentios? A decisão foi que eles não precisavam ser circuncidados, mas que eles obedecessem a princípio alguns itens expostos por eles, pelos apóstolos, para que houvesse um direcionamento, para que houvesse um consenso, para que eles não estivessem infringindo a essência e o teor da palavra. E quais eram essas coisas? Ou quais eram essas coisas? Se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Veja que esse texto, irmãos, ele traz algumas controvérsias hoje, porque fala de alguns assuntos que são delicados, mas que, na verdade, se formos fazer uma exegese bíblica, iremos perceber que essa discussão não faz mais sentido. Coisas sacrificadas aos ídolos, sangue, carne sufocada e fornicação. Aqui aparecem assuntos relacionados à lei moral, que foi estabelecida por Deus como princípio através dos 10 mandamentos. E em relação à lei moral, alguns princípios não podem ser negociados. Por exemplo, quando os apóstolos falam aqui da fornicação, veja que no Novo Testamento isso é reiterado, principalmente lá em Gálatas capítulo 5, quando Paulo fala acerca das obras da carne. Então isso faz parte do princípio bíblico relacionado aos 10 mandamentos. Leis morais. Fornicação está relacionado ao adultério, ao sexo antes do casamento, ao sexo antes do compromisso matrimonial. Então perceba, não há que se abrir exceção ou se discutir sobre esse aspecto. Mas quando o texto fala sobre sangue e carne sufocada, estamos diante de um conceito teológico conhecido como aspecto litúrgico. Então, existe a lei moral e existe o aspecto litúrgico, que era apresentado ao povo de Israel de forma a que a sua cultura fosse pautada nisso, a que os seus ritos religiosos fossem pautados nisso. E em relação à liturgia, isso não se aplica diretamente aos outros povos, principalmente a nós que éramos gentios e fomos agregados a Cristo. Se formos olhar para o próprio Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de Deus. Paulo, em outros momentos, nos fala acerca das coisas sacrificadas,
das datas, das cerimônias, que todas essas coisas apontavam para o futuro, ou seja, para a promessa, para o fator profético acerca do Cristo que viria e que em si traria um novo mandamento, um novo testamento, iria, mesmo cumprindo a lei, como judeu que era, como hebreu que era, iria aboli-la e implementar a sua graça, como fez quando realizou seu sacrifício de sangue. Porque com derramamento de sangue há remissão de pecados. Com a morte se estabelece o testamento. Então foi isso que se concretizou. E Paulo explicita isso muito bem nas suas cartas, e o autor aos Hebreus, para os que acreditam que foi Paulo, e mesmo para os que não acreditam que foi Paulo, também explicita muito isso no livro aos Hebreus. Então eu não quero me estender muito nesse assunto, porque não é o foco da lição, mas só uma pincelada para que a gente possa interpretar, entender o teor disso que está escrito. Então o fato não era circuncisão. Gentio não precisa ser circuncidado, porque é um fator cultural. A sua circuncisão está no coração. A sua circuncisão é o servir a Cristo. Vamos continuar. Tópico de número 2. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso significa, ou melhor dizendo, isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Então, veja como eu citei o livro de Romanos. Irei ler também o capítulo 8, do verso 8 ao 10, que é referência para esse ensinamento. É muito interessante tratar sobre isso, porque nós iremos perceber o quanto o autor esclarece esses termos quando traz as referências bíblicas. Romanos 8, do 8 ao 10, diz assim: porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Versículo 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel. Preste atenção nisso, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Veja o que o autor aos Hebreus diz, ou escreve. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então a circuncisão não é mais externa ao corpo, mas se refere à própria lei de Deus escrita no coração de todos aqueles que creem. É isso que o autor está falando de forma muito clara. É dessa forma que nós devemos interpretar. Veja a importância da referência bíblica, veja a importância de mergulhar nos versículos citados, para que a compreensão fique clara, para que o conhecimento fique consolidado. Continuando. Subtópico de número 2, ainda no tópico 2. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos, não só dos símbolos externos,
mas também não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Eu vou ler essa referência de Romanos 9:4, porque nos fala acerca dos privilégios dessa aliança. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, todavia, sobretudo, mas o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Então, Romanos 9:4, os privilégios da aliança de Abraão. O autor nos diz assim, que são israelitas, dos quais é a adoração de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Só aqui o autor aos Romanos, que é Paulo, cita 6 privilégios. Israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Isso estava restrito ao povo, conhecido como povo de Deus. Mas em Cristo, os gentios foram agregados. Em Cristo, os demais povos foram agregados. Em Cristo, todos aqueles que foram adotados se tornaram varas, do qual o principal ramo, do qual a árvore, do qual a estrutura, do qual a videira é o próprio Cristo. Então estejamos sossegados, estejamos descansados, estejamos em paz, porque à medida que nós fomos agregados a Cristo, nos tornamos também participantes dos privilégios relacionados à aliança de Deus com Abraão. Continuando. Alienados do pacto. Subtópico 3, ainda no tópico 2. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico. Lembra desse texto? Gênesis 12, o chamado de Deus para Abraão. Deus chama Abraão para que saísse da sua terra, do meio da sua parentela, para o lugar que o próprio Deus iria lhe mostrar. E após o chamado, Deus lhe faz promessas. Está lá escrito de forma muito explícita, de forma muito clara, de forma muito evidente. O texto diz assim, acerca das promessas. Depois que Deus chama ele para uma terra que ele ainda iria mostrar. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pacto abraâmico. Mas ainda o autor fala acerca do pacto mosaico, que está lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Esse pacto também é bastante conhecido e tem muito destaque. Se refere às bênçãos lançadas do Monte Gerizim para aqueles que ouvirem a voz do Senhor, que tiverem o cuidado de guardar todos os seus mandamentos ordenados por Ele. Uma série de bênçãos são listadas em Deuteronômio 28, que é o pacto mosaico. E ainda o pacto davídico, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 13 ao 16. O autor também nos fala sobre alguns aspectos, dessa vez, do pacto davídico. O que é que diz o texto? Este edificará uma casa ao meu nome, confirmarei o trono do seu reino para sempre,
Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então veja o que o texto traz. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então veja o que o autor traz. O autor coloca essa situação acerca dos pactos estabelecidos por Deus. O pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico, para falar que os gentios estavam alienados, ou seja, minados, separados desse pacto. Isso tinha sido estabelecido por Deus. E o que Deus estabelece é inquestionável. O que Deus estabelece é irrefutável. Mas Deus não os exclui do pacto pura e simplesmente. Ele cria um plano de redenção, um plano de salvação, um plano de alcance, para que através desse plano, os gentios que estavam alienados pudessem também fazer parte. Continuando, esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Olha que coisa interessante. Antes, alienados. Agora, herdeiros. Herdeiro tem direito, o herdeiro usufrui dos bens. Herdeiro tem um nome destacado como aquele que dá continuidade à próxima geração e usufrui de tudo aquilo que foi deixado. Os gentios não faziam parte, mas se tornaram herdeiros. Os gentios estavam alienados, mas se tornaram participantes. Os gentios estavam separados, mas agora fazem parte do corpo. Isso foi o que Deus estabeleceu. Vamos continuar. Tópico 3 e já caminhando para o fim. Sem esperança e sem Deus. Veja o que o autor coloca aqui. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Subtópico de número 1. Desprovidos de herança. A palavra esperança desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Eu quero refletir nessas referências, eu as destaquei, porque traz um acréscimo importante para esse cenário, para esse contexto. Continuando, e que consequentemente pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Eu quero ler a referência de Atos 17, 18 e 32, porque nos fala acerca de uma forma de pensar dos gentios naquela época e que demonstra realmente a barreira que existia entre aquilo que era princípio bíblico, entre aquilo que estava na lei, entre aquilo que foi estabelecido por Deus e a forma como os gentios pensavam. Eles realmente estavam alienados em relação à estrutura da lei de Moisés, em relação à palavra. Atos 17 e 18. Veja que interessante. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Ou seja, eles não acreditavam nisso. Essa teoria para eles era uma teoria
frágil, que não se sustentava, e por isso até zombavam. Verso 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos depois. Então perceba, não era uma doutrina que os convencia, que chamava a sua atenção, porque eles tinham uma ideia de que isso não se sustentava, que isso não existia, que isso não era verdade. A sua cadeia, essa estrutura filosófica, trabalhava com uma mentalidade que rejeitava totalmente esse conceito que Paulo pregava. E curioso que Paulo reitera em uma de suas cartas que se Cristo não estivesse ressuscitado dos mortos, a sua pregação era vã. Então toda a base do Evangelho e da nossa esperança de reinarmos com Ele está no aspecto que caracteriza a ressurreição de Cristo. Isso é fato, isso é evidente, isso é óbvio para todo cristão, todo que professa a fé. E reiterando o aspecto de que a esperança é âncora para a alma e que os gentios estavam desprovidos dela, Hebreus capítulo 6, versos 18 e 19. Hebreus capítulo 6, verso 18 diz assim, ó: para que por duas coisas 6, 18 e 19. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então perceba que a esperança proposta para nós é a âncora da nossa alma. A vida do homem sem esperança é uma vida que se esvai. Mas quando temos esperança em Deus, em Cristo, nós trabalhamos e construímos tudo baseados num propósito, num objetivo principal, de que é estarmos com Ele nos céus. Continuando. Subtópico de número 2. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas e em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Então perceba que os gentios estavam imersos numa cultura sem Deus. Vocês lembram lá do que Paulo diz aos Coríntios? Que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Era assim que os gentios viviam, cegos no entendimento, sem noção daquilo que Deus havia estabelecido para que eles pudessem ingressar no plano de salvação proposto pelo Senhor. Essa era a realidade, essa era a natureza da coisa, essa era a condição que os gentios se apresentavam e que os gentios ainda hoje se apresentam quando se abstêm de crer no Senhor. Mas a partir do momento que creem para a justiça e confessam com a sua boca para a salvação que Jesus Cristo é o Senhor, eles se tornam participantes daquilo que Deus estabeleceu. E aí nós concluímos dizendo, como eu destaquei aqui e o autor cita: entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia, que coisa tremenda. Na conclusão, o autor diz: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel vivíamos, alienados ao concerto da promessa,
desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então guarde esse ensinamento no seu coração. Permita que ele gere frutos na tua vida, para que você seja próspero, para que você amadureça na presença de Deus, para que você possa conquistar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para você. Quem era incircuncisão se tornou circuncisão a partir do momento que creu no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A circuncisão não é mais na carne, mas no nosso coração, a partir do momento que a palavra de Deus foi enxertada em nós. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Aguardamos ansiosamente para estarmos juntos na próxima lição. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações.